fortaleza da nossa cidade é você. Fala galera, está no ar mais uma edição do Resenha de Artilheiro, trazendo tudo sobre o mundo do esporte, em especial o futebol cearense. Então chega mais, porque o programa está apenas começando, tá? E para abrir o programa do Resenha de Artilheiro de hoje, eu recebo Hugo do Vale, o comentarista que deixa você na cara do gol, e Maurício Holanda Filho. Então, ajeita o sofá, prepara a pipoca e vem com a gente, porque o Resenha de Artilheiro já está no ar. Fala, campeão, Hugo do Vale, mais uma vez para bater um papo sobre futebol. Fala, João Paulo Quintela, Maurício, beleza? Estamos aqui de volta, a galera aqui da equipe técnica da TV Fortaleza 7.2 e a você que está acompanhando a gente, telespectador que está ligado no canal 7.2. Estamos de volta aí, Resenha de Artilheiro, o último antes desse carnavalzão aí. Vamos falar sobre futebol, tem coisa boa, né? Confronto entre cearenses, um tinha que sair. Acabou passando um e a gente vai falar sobre isso também. Beleza. Maurício Holanda Filho está de volta, né, meu parceiro? Estou de volta. Resenha de Artilheiro sempre uma satisfação enorme aqui. Como o Hugo falou, infelizmente, né? Pro futebol cearense, teve um confronto entre cearense. Pelo menos a gente tem garantido na terceira fase aí um time nosso, né? E muita coisa para a gente falar. Por mais que muita gente já esteja no clima de carnaval, a gente ainda não está, porque tem muito futebol essa semana, tem futebol durante o carnaval e muita coisa para a gente comentar aqui. Show de bola. Então, vamos começar falando sobre esta partida que tinha dois cearenses, tá? Depois de empatar no tempo normal por 1-1, nos pênaltis, o Maracanã venceu o Ferroviário por 5-4 e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. Além da classificação imediata, o time cearense faturou 1,8 milhão em premiação. Agora, o Maracanã aguarda seu próximo adversário na competição. Hugo do Vale, cara, um jogo equilibrado, difícil, com o Ferroviário boa parte do jogo na frente, mas aí, no final da partida, na reta final, o Maracanã conseguiu um empate, levou para os pênaltis e foi mais eficiente, cara. Eu acho que é bacana você falar justamente sobre isso, né? Um jogo competitivo entre duas equipes que a gente sabe que não está no mesmo nível de Ceará e Fortaleza, mas conseguem fazer trabalhos importantes dentro do nosso futebol. Destaque o Maracanã, né? Uma equipe que vem aí surgindo com muita força. Com muita força. Vem surgindo com muita força aí, né? Ele se destacando. E ontem deu uma lição aí de resiliência dentro da partida, né? Como você bem falou, passou quase o jogo todo aí como um time que estava sendo sufocado pela equipe do Ferroviário. O Ferroviário implementou o seu modelo de jogo. Até o próprio Zorro falou, né, que poderia ter ampliado, ter feito um 2-0, mas não aproveitou. O Júnior foi lá, estudou o jogo, conversou com seus companheiros, principalmente aí no segundo tempo, aquela conversa de vestiário, funcionou bastante. O Maracanã, que vem sendo muito aplicado taticamente, vem sabendo trabalhar com as equipes de maior condição financeira, de maior estrutura, né, e tendo resultados favoráveis. E mais favoráveis do que isso, né? Vai para uma disputa de pênaltis, para uma passagem de Copa do Brasil e mostra também que pode incomodar no Campeonato Cearense. Maracanã, que tem aí o Ceará pela frente, vai ser aí um dos jogos da semifinal e sai daí com, assim, uma empolgação máxima aí, ao quadrado a empolgação do Maracanã depois de ter vencido o Ferroviário numa situação, como eu falei, que estava totalmente desconfortável durante quase todo o jogo, né? Primeiro e quase todo o segundo tempo, quando ele veio reagir, empatou e levou para os pênaltis. E na competência, nada de sorte, nada de loteria, foi na competência, foi lá e passou para a próxima fase e espera o confronto de Curitiba e... Não lembro o outro... Ceilândia. Curitiba e Ceilândia hoje, 19 horas. Perfeito.
Cara, o goleiro do Maracanã ajudando a sua equipe e aí passando de fase, né, Maurício? Além da competição, ou seja, você está na segunda fase da Copa do Brasil, também tem uma grana interessante que coloca no bolso, que garante 7 meses de folha do Maracanã. Muita coisa, né? Muita coisa para, se não é muita coisa para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Corinthians, para esses times que estão lutando em divisões inferiores aí, é muita coisa. É o orçamento quase que de um ano, né? Ganho em 90 minutos. Como o Hugo falou, o Ferroviário foi bem superior. Teve chances de matar durante o jogo mesmo, aumentar o placar, mas não matou. E o torcedor coral, ele sabe que tem algumas coisas que perseguem o Ferroviário. Tipo, esse tipo de situação. Jogar melhor e não conseguir fazer o resultado. Aquela história de tem coisas que só acontecem com o Ferroviário. O goleiro que decidiu nos pênaltis conhece muito bem os batedores do Ferroviário porque lá esteve. Então tem uma certa diferença nisso aí, até nisso aí. E o time do Júnior é um time de muita resiliência, é um time de muito preparo, é um time de muito conhecimento, porque é um trabalho de 4, 5 anos com boa parte daquele grupo. Isso. Na hora que apertou, a gente viu algumas qualidades do Maracanã que o Ferroviário não tinha, porque não tem como ter o conjunto que o Maracanã tem. Isso aí pode ter, sim, sido fator decisivo na reta final. E o Maracanã, merecidamente falando, passa de fase, recebe esse bom valor aí, que vai fazer uma diferença enorme durante o ano do Maracanã. E são os 2 semifinalistas, né, do Campeonato Cearense. São os 2 times que, fora Ceará e Fortaleza, fizeram melhor no Campeonato Cearense e mostram por que fizeram um grande jogo na Copa do Brasil. Júnior Cearense mostrando mais uma vez a sua competência, um excelente treinador, um profissional de muita qualidade. Eu tive a oportunidade de conversar tanto com o Júnior Cearense, também quanto com o Gilmar, que eles falaram sobre a importância desse momento e também o que isso representa para o elenco, tá? No domingo, o Maracanã enfrenta o Ceará pela semifinal do Campeonato Cearense. Como falou o Hugo do Vale, além desse jogo importantíssimo e decisivo para o Maracanã, agora tem outro, tá, cara? Ele vai encarar, já esteve nas quartas de final do Cearense, agora na Copa do Brasil, e vai encarar o Ceará no dia 2, que é no domingo, né? Dia 2 de Carnaval. Domingo de Carnaval, às 17 horas. E eu e o Filipeta, que não dorme mais, estaremos no estádio com a bandeira do Alvinegro de Porangabuçu. Aliás, eu sou Maracanã, eu sempre esqueço, cara. Eu sou Maracanã, que vai encarar o Ceará. Jogo difícil também, né, cara? A gente vai falar sobre o Ceará mais na frente, mas assim, um jogo interessante, mas não é moleza para o Ceará não, né, velho? Lembro do Maracanã, porque senão você perde aí o... É verdade. Brincadeiras à parte, né? O Maracanã que vem numa sequência. Você falou muito bem, né? Ele vem de uma pré-Copa do Nordeste, que era uma coisa inédita para a equipe do Maracanã. Ele passa da primeira fase, ele elimina o ABC, que é uma coisa assim já muito grande para o Maracanã que vem num começo de trabalho, né? São apenas 4 anos que o Júnior está à frente aí do Maracanã e vem trazendo excelentes resultados. Depois disso, participa de um campeonato cearense onde é altamente competitivo, passa pelas quartas de finais enfrentando um adversário também muito complicado, que a gente sabe, né? O time do Horizonte acabou ganhando do próprio Ferroviário, né? Por 3-1, inclusive, no jogo no Campeonato Cearense, passa sobre esse adversário e chega ao Ferroviário pela Copa do Brasil, né? E aí faz o que ele fez. Um jogo que estava praticamente perdido, o Ferroviário tinha feito 1-0 e estava sobrando na partida, acabou não matando e o futebol tem dessas coisas. Agora vai super empolgado, como eu falei, enfrentar essa equipe do Ceará. Equipe essa que foi a estreia do Campeonato Cearense do ano passado e que o Ceará conseguiu só um empate. Saiu perdendo por 1-0 e foi atrás do empate. É óbvio, é lógico que o Ceará, por exemplo, conseguir implementar o seu ritmo de jogo, conseguir colocar dentro do campo toda a força que ele tem de preparação física, principalmente, e a parte tática, passando por cima, né, do sistema defensivo do Maracanã, vai ser uma partida relativamente fácil. Mas jogo de futebol é isso. A própria Copa do Brasil, nas suas primeiras partidas, já vem mostrando muita gente, inclusive, de Série A eliminada. O Sport foi eliminado, o Juventude foi eliminado, e por equipes que, na minha humilde opinião, o Maracanã ainda é bem mais forte. Então, eu acho que vai com muita empolgação para esse jogo, mas tem que controlar a ansiedade. São 2 jogos, vai na inteligência. Eu acho que o Ceará vai muito mais como um time que está com a obrigação de vencer,
O Maracanã é quase um franco atirador e se ele souber trabalhar isso em cima da equipe do Ceará, pode até ser sim que a gente tenha aí o Maracanã com mais um feito importante, porque o Júnior Cearense não para de junto com a sua equipe, trazer aí boas notícias para o povo de Maracanaú. Tá bom. Após a eliminação da Copa do Brasil, o técnico Thiago Zorro analisou a partida e projetou os próximos desafios do Ferroviário na temporada. O foco agora é também na semifinal do Campeonato Cearense e o jogo é contra o Tricolor de Aço. Vamos ouvir o que foi que o técnico falou. Tomámos o gol e depois ficou tudo mais difícil. O sentimento é um pouco esse que diz, pelo facto de termos feito o gol primeiro, de podermos ter feito o segundo, de o time normalmente defender bem, e nós no segundo tempo houve momentos em que não defendemos tão bem e pagámos por isso. Temos tempo para descansar, mas estamos assim desde o princípio, eu já falei sobre isto várias vezes, não é hora de lamentar, o treinador é o culpado da derrota de hoje, sempre foi assim, sempre será, o treinador quando a equipa perde é sempre o culpado, portanto não há qualquer problema com isso e é o treinador que tem que arranjar soluções agora para sábado podermos estar firmes, tal e qual como disse. Eu não assisti o jogo, mas eu ouvi o jogo, inclusive na narração do nosso amigo Kilmer de Campos, comentários da Cristine Martins, com muita qualidade também, com muita facilidade comentando. Parabenizar aí essa dupla aí de amigos que estão na crônica esportiva também. Thiago Zorro não fez o suficiente para conseguir essa classificação, nós já falamos sobre o jogo aqui, mas agora tem outro desafio dificílimo pela frente, tá? Precisando vencer. Eu sei que é muito difícil, de verdade, eu acho que a maioria, né? Vê o Fortaleza como favorito e o Ferroviário no desespero. Diferente do Maracanã, que vai motivado para a semifinal, o Ferroviário, na minha visão, vai desesperado, porque não conseguiu o que deveria até aqui, é o que eu penso, né? Então, no sábado, dia 1º de março, às 16h30, e eu e o Filipeta, que não dorme mais, estaremos lá também. E aí, Maurício, cara, esse jogo aí, fac e fec? Eu não vejo da forma que você vê, Quintela. Eu vejo muito parecido o Ferroviário com o que o Hugo descreveu do Maracanã. Franco atirador, um time que tem que jogar com inteligência. Se Ceará e Fortaleza já eram favoritos para essas duas semifinais, quando você pega um jogo que teve o desgaste que teve no meio de semana, enquanto os outros dois só treinavam e descansavam, um desgaste técnico e um desgaste principalmente emocional de uma disputa de penalidades, eles passam a ser ainda mais favoritos para esse jogo. Mas é aquela história. Quem tá com a bola, quem tem que tomar a iniciativa é o Fortaleza, é o Ceará. E esses times que são de menor investimento nessa situação, tem tudo para jogar com inteligência. O Ferroviário vem fazendo boas partidas. O começo de ano do Ferroviário, para mim, foi assustador. Aquele momento negativo, o time não conseguia render. Assustou, porque o Ferroviário não tem grande potencial de investimento. Não pode fortalecer radicalmente um time durante um campeonato. Mesmo assim, o trabalho do Zorro começa a dar frutos. Ontem era para ter classificado. O Ferroviário vem fazendo bons jogos na Copa do Nordeste. O Ferroviário ganhou do time que ganhou do Fortaleza, o Altos. Fez um jogo totalmente competitivo pela Copa do Nordeste com Vitória, que ganhou do Fortaleza aqui no Castelão. Parâmetro é? Não é. Mas mostra que esse time está preparado. Com o Sport, né? Com o Sport, né? Ele jogou com o Sport também. Acho que na estreia da campeonato. 2-1 aqui no Estádio Presidente Vargas. E por muito pouco não conseguiu. O Sport farrugou no último minuto, né? Exatamente. No último minuto, numa bobeira. Além de alguns nomes, como o Ciel, experiente, mas o Alanzinho que tem se destacado, o Jefão que tem se destacado. A gente começa, o próprio Janeudo, né, que tem a sua qualidade. Tem Garibe, camisa número 8, também muito bom jogador. Esse Alanzinho parece ser o ponto fora da curva. Parece ser muito parecido com aquele magrinho que fez um grande começo de campeonato cearense, o Ceará foi lá e pegou, e hoje está aí jogando Libertadores, decidindo o jogo de Libertadores. O Alanzinho parece que tem esse caminho a ser trilhado. É um grande jogador, é o diferencial do Ferroviário. É um jogador que vem decidindo e mostrando que o Ferroviário também tem olhado para o mercado com muita qualidade. Então, obviamente, Fortaleza é o favorito. É um time de Libertadores, é um time quarto colocado no último Campeonato Brasileiro da Série A. Mas tem jogo, tem que jogar. Tem que mostrar porque é favorito. Porque se não mostrar, o Ferroviário já deu provas que pode fazer jogo grande contra adversários maiores. O que é preciso, Hugo, para o Ferroviário
passar por cima desse favoritismo do Tricolor de Aço na semifinal do Campeonato Cearense? Ter sabedoria como teve em 2017. A gente lembra muito bem, e eu falei até no programa mais cedo que eu participei, sobre o cenário de 2017, né? O Ferroviário tinha um time que estava vindo de várias decepções, participando do Campeonato Cearense com 15 dias de anúncio em janeiro, formou o time, né? Trouxe o Marcelo Vilar, tinha um ídolo, né, do nosso futebol na época, o Mota, hoje tem o Ciel, tinha também um time que tinha essas características do contra-ataque, e o Ferroviário tem mais coisas ainda a seu favor. O Ferroviário vem numa sequência de que não perde, porque ontem não perdeu, ontem empatou. Fortaleza vem de 3 derrotas seguidas. Então, mais do que franco atirador, vai ser o Ferroviário, porque Fortaleza precisa levar para cima, porque precisa se recuperar, não só dentro do Campeonato Cearense, mas precisa se recuperar dentro da temporada. Eu acho que dos clubes que estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, talvez o Fortaleza é o que esteja trazendo mais uma expectativa preocupante, porque já era para ter deslanchado, pelo menos em algum dos campeonatos, e a gente não vê isso. Na Copa do Nordeste perdeu para o Altos, aqui no Campeonato Cearense acabou perdendo o primeiro clássico, né? E ainda teve a partida contra o Vitória, que tinha tudo para se recuperar, jogando em casa, o time todo à disposição, e acaba perdendo para a equipe do Vitória. Então, é um jogo que, como eu falei do Maracanã, ele vem empolgadíssimo porque venceu a equipe do Ferroviário e passa para a Copa do Brasil com o bolso cheio de dinheiro. Vem um Ferroviário, que agora a expectativa para poder ter um avanço dentro de uma competição é o Campeonato Cearense. A Copa do Nordeste, a gente tem uma torcida de que o Ferroviário vá bem, o Ferroviário passe de fase, mas é o mais difícil. No Campeonato Cearense, não. Você ter um clássico contra o Ferroviário, contra o Fortaleza, é totalmente possível, principalmente no aspecto que está hoje. Tá bom. Deixa eu trazer um tema agora que gerou muita polêmica, mas parece que agora a coisa aconteceu. Eu estou falando sobre a venda da SAF do Ferroviário. Os associados do Ferroviário aprovaram a venda de 90% da SAF para um grupo europeu. Com isso, a empresa passa a gerir o futebol profissional e as categorias de base do clube. Vamos ver o que o novo presidente da SAF falou. Vamos lutar para que o Ferroviário seja grande, se possível ainda maior, e que seja respeitado e vai ser respeitado. Vamos cumprir aquilo que prometemos e vamos fazer do Ferroviário maior ainda, porque a história do Ferroviário foi até hoje, porque a história do Ferroviário é muito rica e vai continuar a ser rica, e se Deus quiser, vamos escrever páginas ainda mais bonitas e melhores para o Ferrão. Daí a gente falava que uma empresa havia sido contratada para analisar contratos e o histórico das empresas que queriam gerir a SAF do Ferroviário. Essa empresa foi contratada, fez a sua análise, entregou para a diretoria e um dos pontos foi: não vale a pena, não está no caminho correto, não dá a sugestão. Eles sugeriram: a nossa sugestão é que vocês não fechem o acordo. Dito isso, os diretores falaram: de toda forma, vou levar para a Assembleia, o que eles decidirem está feito. Com isso, a empresa decidiu sair, se retirar dessa parceria e foi aprovado. Foram, se não me engano, 97 votantes e, enfim, Ferroviário agora vendeu 90% da sua SAF. Com um detalhe, tem só um ponto que a gente falava muito em outros momentos, é que o CT, o Elzir Cabral, não está dentro desse acordo, tá? O Ferroviário não perde, por assim dizer, o Elzir Cabral continua sob sua administração. A SAF é, de fato, o futebol profissional. E aí, cara? Mas, ao mesmo tempo, né, João, tendo a responsabilidade de reconstrução. Sim, claro. Está dentro da pauta, né? De reconstruir o estádio e ele não participando efetivamente do contrato. Tipo, não pagou, empenha a sede, perdeu, é vendido, alguma coisa desse tipo. Mas o compromisso, até porque o Ferroviário tem um tesouro nas mãos, né? Eu sou da época que o Elzir Cabral era um estádio, por exemplo, modelo para você ter partidas de futebol, já teve de campeonato cearense, já teve de outras competições. Eu acho que a gente passava aqui sobre uma informação
de que a SAF precisava ter um cuidado e precisa mesmo, que a gente está falando de um patrimônio de um clube, né, que a gente tem um carinho especial. Tem 9 títulos cearenses, são 2 títulos campeões brasileiros, né, então a gente precisa ter muito cuidado. Houve alguns probleminhas em edição e reedição de documento, teve também cláusulas a serem acrescentadas, a serem tiradas. Tem a cláusula também em relação à falência, né, da SAF, em relação a que se isso aconteça. Então, alguns pontos foram ditos por nós, alertados pelos torcedores, muito bem analisados pelos conselheiros, que são os que realmente, no final das contas, é o que vão decidir, para poder a gente ter um negócio seguro. O Ferroviário precisa de muito mais força do que ele já está tendo. Você imagina o Ferroviário com um enxerto financeiro, um enxerto gerencial, um time que já foi 2 vezes campeão brasileiro da Série D, já participou inúmeras vezes da Série C, já esteve próximo a subir para a Série B. Então eu acho que esse é que tem que ser o foco. Quem vai administrar tem que ter o foco no clube, na história do clube, e não tirar, que foi outro ponto também que é importante a gente falar, né? A identidade do clube, as cores do clube, o mascote do clube, o escudo do clube, tudo isso foi colocado em pauta para não mexerem na história do Ferroviário Atlético Clube. E aí, Maurício? É um assunto que não deixa de ser polêmico, como você bem abriu a conversa falando. Porque você contrata uma empresa de auditoria para fazer um estudo sobre o negócio, a empresa vai lá, especula tudo, olha com muita atenção e condena o negócio. Indica, não faça esse negócio porque não é. Mesmo assim foi votado, foi levado à votação, então não tinha sentido nenhum você ter ido atrás daquela empresa, mas tudo bem. Foi levado à votação e essa votação dos 97 votantes, mais de 90% de aproveitamento, mais de 90% de aprovação, né? E é isso que a gente torce, que essa SAF possa chegar, nunca mexer na essência do Ferroviário, porque o Ferroviário é um time extremamente formador. Você pegar vários dos craques da história do futebol cearense, são oriundos do Ferroviário, são oriundos de Eze Cabral. Então, que não perca isso, muito pelo contrário, acrescente, ofereça recursos para que essa produção aumente, para que o Ferroviário volte a disputar o campeonato cearense de igual para igual com Ceará e Fortaleza. É isso que o torcedor do Ferroviário quer, é isso que o torcedor coral espera. E que, apesar dos pesares, está aprovado. Não tem muito o que você fazer nesse momento. O que é minha opinião, a sua, do Hugo aqui perto disso. A gente tem que esperar, analisar e torcer, de coração, torcer que possa ser um negócio frutífero, que o Ferroviário possa sim vir a mudar de patamar, como bem colocou, é um time bicampeão brasileiro. Exatamente. É um time 9 vezes campeão cearense, é muita coisa. E muito além disso, aquela frase que eu falei, quantas joias do nosso futebol cearense que brilharam tanto aqui, como nacionalmente, até internacionalmente, não saíram daquele celeiro lá, né? Que o Ferroviário volte a fazer isso aí que o torcedor espera. Show de bola. Essa é a nossa torcida, mas, acima de tudo, que tenha profissionalismo para poder tocar esse projeto, tá? Outro ponto que eu quero falar aqui é justamente sobre o cadastro dos torcedores para o acesso à Arena Castelão. Aquele reconhecimento facial está em uma nova fase. A biometria facial será implementada de forma gradual e híbrida, garantindo mais segurança no estádio. A expectativa é que o sistema entre em funcionamento no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, no dia 15 de março. A gente lembra que já foi feito alguns testes, mas somente a partir do dia 15, na verdade, nos 2 jogos da final, 15 e 22, é que de fato vai estar funcionando. 100%? Ainda não. Vai ser gradual e híbrido, como nós falamos aqui, mas algumas ferramentas, como é que a gente fala? Alguns aparelhos já foram colocados, já estão instalados. E tem uma matéria para a gente ver isso daí. A reunião aconteceu na sede da Empresa de Tecnologia da Informação do Estado. A ETICE será responsável pela instalação das catracas onde os torcedores entram mediante a apresentação do ingresso ou do cartão de sócio-torcedor. A gente vem tendo reunião tanto com as empresas, tivemos reunião com a C-Sport e as empresas, e agora nós chamamos o clube para que a gente possa fazer o alinhamento.
a base disso é que todos os entes que estão envolvidos, eles têm que estar colaborando com isso. Tá? Então, um cadastramento, né, dos torcedores, ele é fundamental, e aí isso vai ser controlado pelos clubes, porque a etiquetagem é feita pelos clubes. Esse cadastro é fundamental que venha para que a gente possa receber e colocar nas bases, colocar nas catracas e assim fazer o reconhecimento facial na entrada. Segundo o governo do estado, a expectativa é que a partir do dia 15 de março, o novo sistema de reconhecimento facial da Arena Castelão já esteja disponível. A ideia é que os torcedores precisem fazer um recadastramento de forma simples e tranquila para que todo esse processo não seja dificultado. Representantes dos clubes, da Federação Cearense de Futebol e da Secretaria de Esporte discutiram como esta medida impactará diretamente ao torcedor. Nós sabemos o que isso vai reforçar a segurança dos nossos estádios, já que nós estaremos também trabalhando dentro desse processo no projeto Estádio Seguro, né, desenvolvido pelo Ministério da Justiça, né, o Ministério Público Estadual, através do Núcleo de Defesa do Torcedor, é um forte aliado também, e a gente tem certeza, né, que iremos criar um ambiente extremamente seguro dentro da Arena Castelão, beneficiando aquele torcedor que vai ao estádio, né, para realmente torcer pelo seu clube. É isso, essa reunião rolou ontem e aí a gente fez a matéria, por quê? Porque a gente vê, de fato, a seriedade, o compromisso dos clubes, da prefeitura, de todos os envolvidos, da Secretaria de Esportes, para que consiga, de fato, trazer mais segurança para o torcedor. Queria ouvi-los, de forma breve e sucinta, sobre esta implementação do reconhecimento facial nos estádios. Olha, se o nosso futebol hoje brilha com 2 times na Série A, os times aí que vêm de baixo também fazendo grandes campanhas, grandes feitos no futebol, o nosso calcanhar de Aquiles é a segurança. E até nos últimos meses tem acontecido coisas que não aconteciam, porque a gente sempre tomou conhecimento das coisas que ocorreram fora do estádio. E nos últimos, principalmente nessa temporada, tanto Ceará quanto Fortaleza tiveram incidentes dentro do estádio, o que é mais perigoso, porque ali tem famílias, tem crianças. Então, qualquer coisa, qualquer mecanismo que venha para devolver o futebol para as famílias e oferecer segurança ao público, oferecer com que um pai tenha coragem de levar um filho para o estádio com toda a segurança, qualquer benefício nesse sentido é bem-vindo. O reconhecimento facial vai trazer isso, vai ser uma forma de garantir um pouco mais de segurança para esses torcedores e é muito bom, é muito bem-vindo ao futebol. Hugo? Mais do que o trabalho, né, institucional, mais do que o trabalho público que está acontecendo, né, muita gente se envolvendo nisso, governo do estado, prefeitura municipal de Fortaleza, a gente pede a colaboração do público, do torcedor, né, do cidadão, aquele cidadão mesmo que quer de uma vez por todas ir para o estádio, como sempre fala, com calma, com tranquilidade, para levar a família, né? Então a gente precisa da colaboração. É muito bom o pré-jogo. É maravilhoso. A gente que faz jogo lá e chega 2 horas antes, a gente já vê o torcedor no estádio. Mas ele só entra faltando 10 minutos. Então isso atrapalha demais o trabalho de segurança, o trabalho de organização. Todo mundo querendo entrar na mesma hora, no mesmo tempo, né? Às vezes deturpando, inclusive, a área de segurança, né? Avançando, destruindo, né? Então é um equipamento que está sendo instalado com o seu dinheiro. É você que está pagando por isso. A gente que quer o futebol realmente só acontecendo dentro do campo, briga de torcida não, né? A rivalidade só nos cânticos, você precisa também colaborar, né? Chegar no estádio na hora certinha, faz o teu check-in, vai lá, vê se o ingresso está tudo ok, brinca um pouquinho lá fora, mas entra um pouquinho antes. Tem uma área reservada, os clubes estão trabalhando com isso, tem as fanfest, tem também algumas coisas que dão direito dentro do estádio. É bem verdade que precisa de um reajustezinho para ficar melhor, mas já foi pior. A coisa vem ficando muito boa dentro do estádio. Então vamos ajudar, porque reconhecimento facial vai ainda ter mais uma demanda de tempo do que só você apresentar o ingresso. Antigamente era o ingresso físico, ok. Agora é só uma leitura de QR Code, ok. Agora vai ter um reconhecimento facial. E se você não ajudar para que aconteça de forma correta, não vai funcionar de nada, mais um custo, e depois você vai falar que implementaram, mas gastaram dinheiro à toa. Tá bom.
A gente vai dar uma pausa agora, a resenha de artilheiro vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Vamos falar ainda de Ceará e Fortaleza e teremos também uma entrevista com Pablo Bertolo e também Matheus Paulo. Rapidinho, voltamos já para falar também de Nordvôlei. Já voltamos. Somos uma cidade em movimento, cidade pulsante, intensa na sua energia, na sua alegria e na força transformadora do seu povo. Fortaleza do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Caminhos abertos para o futuro que vamos seguir juntos. Somos a casa dessa transformação. Somos a evolução para os novos tempos. Uma nova Câmara de Fortaleza, focada na inovação, na inclusão e na sustentabilidade. A base para um crescimento equilibrado e com mais qualidade de vida para todos. Somos casa de portas abertas para o futuro, para a construção de uma Câmara cada vez mais próxima dos fortalezenses. E essa é a marca desse novo tempo, a marca de uma nova Câmara. O forte é a força, a casa, a Câmara. Releitura do elemento de destaque do brasão da cidade. Traz a simbologia da fortaleza do Forte de Nossa Senhora, nossa origem. Uma marca para o presente e o nosso futuro. Fortaleza evolui. A Câmara de Fortaleza também. A cada amanhecer, Fortaleza se renova e se movimenta. A população acorda cedinho para estudar, trabalhar, dar vida à quarta maior capital do país, onde as informações circulam o tempo inteiro. Por isso, é essencial iniciar o dia por dentro das principais notícias. Claro, tudo com uma linguagem leve e acessível. Essa é a proposta do Fortaleza Agora, que chega à grade da TV Câmara Fortaleza com muita prestação de serviços, repercussão dos fatos que interferem diretamente no seu cotidiano, conversas descontraídas e sobre temas da atualidade. Tem diversão e muito mais. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre a partir das 8 da manhã. A gente passa 1 hora juntos para que você saiba o que acontece em Fortaleza agora. Rua do bairro Parangaba, a Rua Cônego de Castro corta algumas vias que podemos destacar, como a Rua Heleno de Freitas, Rua Lituânia e Rua Coração de Maria. O patrono da rua nasceu em 1785, filho do capitão mor Antônio José da Silva Castro e Francisca Domingos Castro. Cônego de Castro nasceu em Sobral, no interior do estado do Ceará, se tornou sacerdote, veio para Fortaleza, capital cearense, e aqui foi capelão. Se envolveu também bastante na vida pública, na vida política. Aqui fez amizade com o governador, passou a trabalhar na política. Havia em Fortaleza umas reuniões chamadas de outeiros. Ali a sociedade, a nata da política, principalmente, se reunia constantemente. E ele então passou a participar desses encontros e acabou se tornando político, né? Na época da fuzilamento de alguns cearenses ali no passeio público, ele foi confessor de um dos que iam ser fuzilados, né? Depois transformou-se em deputado estadual, por 3 ou 4 gestões como deputado, acabou sendo perseguido pela posição de afinidade com o governador de então, né? E políticos mais fortes procuraram prendê-lo, e o prenderam. Mas o governador insistiu e o libertou. E ele então decidiu abandonar a política e faleceu em Parangaba, completamente dedicado ao sacerdócio.
Fala, meu povo, a gente continua falando sobre Copa do Brasil. Afinal de contas, o Ceará já sabe quem vai enfrentar. Será o Confiança na segunda fase da competição. O duelo acontece na Arena Castelão em jogo único novamente, tá? Aí dá pro Ceará, né, velho? Não, por favor, né? Não deu não pela Copa do Nordeste, foi empate, né? E começou perdendo. Aí é então precisa ficar ligado aí, é um jogo importante. A dificuldade de ser jogo único é cruel, né? Porque, em tese, o melhor em 2 jogos tem mais facilidade, pode se recuperar, por assim dizer. Jogo único não, é complicado. Mais complicado e não tem esse negócio de estar num dia bom, né? Uhum. E também se você não conseguir matar a partida logo, vai para os pênaltis e aí quem tiver mais competência ele consegue passar de fase. Uhum. O Confiança já demonstrou que não é um time bobo, veio para cá, fez 1-0 para cima do time do Ceará. O time do Ceará superior, tanto na divisão que está jogando, como também nos investimentos. Será que está recebendo mais uma contratação de peso, realmente vem para ser um titular, camisa 9 da equipe do Ceará. Então o Ceará não pode vacilar. Confiança vem com a mesma disposição que o Maracanã ontem foi para cima do Ferroviário, por exemplo. A mesma disposição que o Ferroviário vai para cima do Fortaleza na semifinal. Então, esses jogos são bem complicados. Como você falou, é só um jogo, né? E aí não pode brincar. Né? Brincar a gente fala, logicamente, na acepção da palavra não seria brincar, mas assim, não pode vacilar, né? Num jogo tão importante e que vale uma grana bastante considerável. Será que já está ultrapassando aí os 2 milhões de reais já na Copa do Brasil? Já bateu 3,4, né? Já passou, né? Inclusive, e pode ganhar muito mais. É um time que passou 2 anos sem respirar direito na Série B, sem ganhar aquilo que já estava acostumado. Sim. Voltou para a Série A e na Copa do Brasil, quanto mais longe for, melhor para poder oxigenar. Né? Essa parte do financeiro que passou por maus bocados no ano passado. Tá bom. E para a alegria do Cláudio Costa, nosso cameraman, e do Filipeta, ele é o quê mesmo? O centroavante Pedro Raul foi regularizado e já pode estrear pelo Ceará na semifinal do Campeonato Cearense contra quem? Contra o Maracanã, cara. O jogador chega por empréstimo e promete ser o novo homem-gol do vovô. E aí, Maurício? Pedro Diz que era lindo, Raul. É lindo. Já tem torcedor já ameaçando cancelar o sócio torcedor da namorada, da esposa, porque não quer ele no estádio vendo um negócio desse aí, não. Isso como é bonito, né? Agora eu volto pro estádio, viu, menino? O bicho é bonito. Mas falando agora sério aqui, ele tem que fazer gol, né? Que ele não vem fazendo nas últimas temporadas. A gente tem que dar esse puxão de orelha no Pedro, mas é um cara que já mostrou qualidade, já mostrou que conhece a posição. Já jogou no Goiás, no Vasco, no Botafogo, no Corinthians, no Toluca do México, que era o que ele estava antes de vir para o Corinthians. Cara, não é bobo não, irmão. Não é. Né? Fez 26 gols na temporada, né? É um cara que conhece realmente. Um dos artilheiros do Brasil na época do Goiás, né? O Goiás, não foi? Foi. Fez 26 gols na temporada naquela época e 19 na Série A. E é uma posição, talvez seja a posição que o Ceará esteja mais carente. Não tem no elenco esse jogador centralizado, não tem no elenco esse jogador Tem atletas que podem fazer essa função, mas não são da função. Dá na função, exatamente. Então, é uma lacuna que tinha no elenco alvinegro e vem a peso de ouro. Para o nosso futebol aqui é um jogador caro. Verdade. É um jogador que vai ter que... E assim como o Ceará precisa dele, ele também vai precisar muito do Ceará, né, Quintela? Porque ele precisa se provar na carreira. Ele vem de temporadas abaixo e o Ceará pode ser muito importante para ele. O Ceará hoje é um time de Série A, que vai jogar grandes competições. Então ele vai ter muita oportunidade de mostrar que aquelas pessoas que desdenharam do trabalho dele lá atrás estavam erradas e que ele ainda tem muito o que fazer pelo futebol. Eu acho que é uma contratação sensacional para o Ceará e pode contribuir muito, principalmente na Série A. Inclusive tem uma matéria aí, tem uma sonora dele aí, né? Então, roda. Eu estou pronto para corresponder da melhor maneira possível, ajudando a equipe, ajudando o professor no que ele quiser de mim, de esquema tático e tal. Me sinto pronto para estar à altura dessa expectativa do torcedor e espero corresponder da melhor maneira possível. Treinar, a gente tem essa semana aberta de treino, conhecer mais os meus companheiros, conhecer das ideias do treinador, para que à medida venham os jogos, venha a sequência de jogos, a gente esteja mais entrosado o melhor possível. Pois é, Cauã Raymond, ou o Pedro Raul.
Pedro Raul, e é coletiva, né, cara? Afinal de contas, ó, Corinthians já mandou João Pedro no ano passado, se ouve bem, voltou pro Corinthians, é titular. Pedro Henrique, que está no Ceará e está jogando bem pra caramba. Agora o Pedro Raul, que acho que vai funcionar, vai dar certo. E existe, acho que não dá mais não, mas existe uma possibilidade do Charles vir volante. É até amanhã. Voltar, né? Voltar, na verdade, né? Mas reabre. É até amanhã. Em abril. Reabre em abril só, né? Mas para esse momento, enfim, não daria. Vamos continuar falando de Ceará. O Vozão, atual campeão cearense, enfrenta o Maracanã nesse domingo, dia 2, pela semifinal do estadual. Além de buscar a vaga na final, o time alvinegro poderá ter a estreia do Pedro Raul, este que nós ouvimos falar como possível reforço do ataque. Já falamos muito sobre Ceará e Maracanã, já falamos sobre Pedro Raul, então, só para fechar um o Ceará, né, vai lá. Em relação a isso, eu acho que mais importante do que chegar um cara de camisa 9 mesmo, referência diária, eu acho que o Ceará ainda abre várias outras oportunidades, porque você traz o Ailon, né, que é um jogador que vinha sendo titular, vinha fazendo gols, inclusive, vinha participando muito bem do time. E aí, com um camisa 9 fixo, o Ceará abre outras oportunidades para jogar sem ser hoje num 4-3-3. Pode jogar num 4-4-2. O Ailon chegando para disputar a posição até como extremo, como vinha jogando, né? Disputando posição com o Pulga, com o Saulo Mineiro ano passado, né? Jogando para agregar. É um jogador que joga como quarto homem de meio campo. Então, ele vem não só para ter essa vaga de fato com um jogador que atua realmente na posição, mas trazendo oportunidades para o Ceará para jogar de outras formas. O 4-4-2 como quarto homem de meio campo, um jogador como segundo atacante, que é como o Ailon gosta de jogar, ele não gosta de jogar de 9, mas gosta de jogar ali ao lado de um centroavante, que é o Pedro Raul. Então eu acho que traz mais opções, né? Tanto para o Ceará jogar em competições regionais, como também na Série A do Campeonato Brasileiro. E sobre da possível vinda do Charles, que eu acho que não vai vir agora, até porque ele pediu a oportunidade para poder também estar tentando um espaço no time titular, que eu acho que é muito difícil pelas opções que o Corinthians tem, não que ele não tenha futebol para isso, né? Mas aí abre-se uma situação para ser no meio do ano para frente, e aí eu diria que o Ceará, com a contratação do Charles, ou com um jogador do nível do Charles, né, eu acho que o Ceará fecharia um ciclo para a temporada toda de 2025. Mas o Pedro Augusto está aí, né? Estão dizendo que vão emprestar o Pedro Augusto. Se eu fosse o Ceará, eu ia atrás desse jogador. Eu acho também que seria um nome interessante, tá? Vamos falar de Fortaleza e Ferroviário. Mais um Pedro, né? Mais um Pedro. Fortaleza e Ferroviário se enfrentam neste sábado, dia 1º, na ida da semifinal do estadual. O Tricolor chega pressionado após 3 derrotas seguidas, enquanto o Ferrão, apesar da eliminação da Copa do Brasil, vive um momento relativamente bom na temporada, como já pontuou no primeiro tempo aí Hugo do Vale e também o Maurício. Cara, falar de Fortaleza, a gente falou de Ferroviário, agora falar do outro lado dessa semifinal, o Tricolor de Aço, que de fato está pressionado, alguns nomes já saíram, inclusive, ele está pressionado e precisando vencer, cara. É isso, né? É mais uma oportunidade que o Fortaleza tem para se recuperar dentro da temporada. A gente sabe da qualidade do elenco, a gente sabe do bom trabalho do treinador. Isso é refletido no Campeonato Brasileiro, na participação de Sul-Americana e de Libertadores. Mas, de fato, como eu falei no primeiro bloco, eu acho que o Fortaleza dos times da Série A é o time que ainda não mostrou, né, a força que tem para poder jogar a temporada de 2025. Vem sofrendo algumas alterações, alguns testes. Acho que o Vojvoda deveria dar por fim essa situação do sistema defensivo do Fortaleza. Mais uma vez ele vem tentando fazer algumas substituições que não vem acontecendo resultados positivos. Ele tem um jogador pronto para a posição de quarto zagueiro ali pelo lado esquerdo, que é o Tite. Inclusive jogou muito bem as partidas que disputou. Mas ele vem insistindo com alguns outros jogadores, transformando assim o lado esquerdo do Fortaleza um dos mais fracos e vulneráveis, onde times de qualquer nível vêm superando a equipe do Fortaleza. Tanto é que as últimas 3 derrotas, uma no Clássico Rei contra o Ceará, um nível alto, o Altos do Piauí, que é um nível não tão alto assim, e o Vitória, que é um nível médio para cima, e o Fortaleza não se ouve bem nessas 3 situações. Então é a chance que tem para ir com o time certo, com um time que já está acostumado a jogar, sem fazer muitas experiências, porque Campeonato Cearense muita gente diz que até quer que acabe.
né? Mas basta chegar na final ou semifinal que se perder, o mundo acaba, tem até protesto para o tal do manjadinho. Ronaldo Fenômeno Nazário, que vai se candidatar a presidente da CBF, disse, cara, vou reforçar o estadual. Não vou acabar e vou reforçar. Ganhou meu voto. Só dar uma organizada, porque vale muito a pena. Maurício, o jovem meio-campista Cauã, campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, não permanecerá no Fortaleza nesta temporada. Afinal de contas, recebeu até 3 propostas de clubes brasileiros, incluindo o Atlético Goianiense. O jogador será emprestado para ganhar mais minutos. O técnico Vojvoda, inclusive, já confirmou que a decisão foi tomada pensando no futuro do atleta e também do clube. Além de Cauã, também já foi anunciado que o zagueiro Tomás Cardona foi emprestado ao Talleres da Argentina e já realizou, inclusive, seu primeiro treino no novo clube. O Fortaleza receberá uma compensação financeira de $250 mil e o clube argentino terá a opção de compra até o fim do contrato. De fato, tem algumas opções na zaga, mas eu não abriria mão do Cardona. Maurício. Eu também não abriria mão. E nem do Cauã. Nem de um, nem de outro. Ainda tem um garoto que foi pro Botafogo da Paraíba, agora me falhou o nome dele. Cauê Canela. Cauê Canela, né? Então, a gente fazer qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de sugestão ao trabalho do Vojvoda é sempre perigoso. Porque ele é um cara que vem se provando ano após ano e que cada vez que ele passa por um momento de turbulência, como o atual momento que o Fortaleza vive hoje, é um momento de turbulência, quando ele ressurge ainda mais forte. Mas se tem um ponto do trabalho do Vojvoda que cabe alguma crítica ou cabe alguma sugestão, é a questão desse aproveitamento dos jogadores da base. O Fortaleza tem uma grande base. O Fortaleza tem um grande celeiro de jogadores que não estão sendo aproveitados. E a gente sabe que não é nem uma questão esportiva, é uma questão comercial. Por que Flamengo e Palmeiras vêm se mantendo no topo do futebol brasileiro e sul-americano durante alguns anos? Porque todo ano o Flamengo vende jogador, porque todo ano o Palmeiras vende jogador. E para você vender esse jogador por uma quantia razoável, por uma quantia que seja considerável no mercado, você precisa colocar ele na vitrine. Fortaleza hoje tem um jogador titular da categoria sub-20, que às vezes que esteve no profissional jogou e jogou bem. E mesmo assim não conseguiu, mesmo assim inexplicavelmente perdeu espaço. Você tem uma joia do futebol, é venezuelano, mas é um jogador de seleção principal hoje, que também perdeu espaço inexplicavelmente. O Tomás Cardona, quando chegou aqui, não era o zagueiro de fazer os olhos de ninguém brilhar, mas durante a temporada foi um jogador extremamente útil. E hoje perdeu espaço. É respeito porque você não pode trabalhar com 50, 60 jogadores. Você tem que ter um grupo enxuto para você poder fazer as opções. Mas às vezes a gente sente que a base é colocada de lado na hora dessas escolhas. Isso é muito perigoso quando se fala de futebol. Porque é a base que vai ser o alicerce para você estar sempre competitivo, principalmente na questão financeira do futebol. Tá bom. Eu quero falar sobre futebol feminino, mas antes eu vou precisar me despedir de Hugo do Vale e Maurício Holanda Filho, porque eu vou receber 2 convidados, eu vou acertar o nome deles, daqui a pouco eu falo para vocês. Estarão com a gente aqui do Nord Vôlei, vai ser um papo muito legal, tá? Mas antes disso, parceiros, obrigado. Show de bola, valeu. Deus abençoe e até a próxima, tá? Porque eu quero falar sobre futebol feminino antes da nossa entrevista, tá? O The Blessed é uma equipe do bairro de Messejana que tem feito bonito, é um trabalho muito legal com o futebol feminino. Que o nome é internacional, todo mundo sabe. Esse é o The Blessed, que, como o próprio título diz, está virando o mundo. Assim como a Valéria, que atravessou a América do Sul e veio da Colômbia atuar na equipe cearense. Pois eu vim para o Brasil por meio de um amigo que me conduziu. E pois digo que essa oportunidade será muito melhor para o público feminino. O The Blessed foi fundado pela Chesca, que é ex-atleta profissional de futebol e de forma despretensiosa. É uma ideia que surgiu de uma brincadeira entre eu e a Aline, amiga minha, que jogou profissional comigo. E aí a gente começou a brincar, não, vamos levar mais além. Do além a gente começou a jogar campeonatos amadores e agora em 2024 a gente se profissionalizou, né, entre aspas ali, com filiação à Federação Cearense e agora a gente está jogando os campeonatos estaduais. De um tempo para cá o time cresceu e foi criando outras categorias, entre elas a Sub-17, onde atua a Iana, de apenas 13, é mole, e ainda vem com os avós todos os treinos. Eu conheci através das redes sociais
Aí eu logo me interessei porque eu vim de uma escolinha masculina e eu sabia que por ser masculina lá eu não teria tanto espaço quanto eu teria aqui e que algum dia eu ia ter que vir para um projeto feminino. O principal desafio dessas meninas é relacionado ao apoio financeiro. É muito complicado de se conseguir patrocínio para bancar as viagens e os compromissos que tem em jogos oficiais. Mesmo assim, elas são determinadas e conseguem, pouco a pouco, conquistar os seus sonhos. Dávila e Lissandra, as duas são grandes atletas e foram convidadas para fazer um teste no Corinthians. Olha aí mais um resultado. A expectativa tá boa, né? E se Deus quiser, nós vai chegar lá e vai fazer o que a gente sabe. Eu sempre quis muito jogar no Corinthians. É um time massa aqui do Brasil. Eu estou muito feliz por ter esse momento de fazer uma seletiva e poder estar junto com elas. O sonho da Chesca é alto, mas popularizar o futebol feminino é o principal deles. O primeiro desafio é a falta de apoio, né? Porque a gente olha o horário que a gente tem, 2 da tarde, um horário que tem que ter amor para estar aqui. E a gente abraça isso como uma oportunidade. Hoje você tem meninas que têm portas abertas lá para ir para outros clubes e a gente está nesse momento de oportunizar. Hoje a gente está jogando no Campeonato Cearense, amanhã a gente está jogando com elas, depois contra elas. A gente quer que a ideia é que elas vá mais além, não se prenda só no The Blast. A gente está aqui para oportunizar e crescer como equipe também. Show de bola, parabéns para toda a rapaziada do The Blasted, que é um trabalho sensacional e vai estar aqui, inclusive, batendo papo com a gente também, tá bom? E agora eu quero apresentar a vocês o Nord Vôlei. Nord Vôlei surge com a força e a determinação do povo nordestino. Criado pelo campeão olímpico Marcelo Negrão, o time tem o objetivo de competir em alto nível e elevar a representatividade do Nordeste na elite do vôlei brasileiro. Em pouco tempo, a equipe já conquistou um feito importante, o acesso à Superliga B. Essa ascensão fortalece ainda mais o cenário do vôlei na região, trazendo mais competitividade e oportunidades para o esporte nordestino. Para falar mais sobre esse momento especial, nós recebemos 2 atletas aqui em nosso estúdio, Pablo e Matheus. Agora, para saber quem é que eu não sei. Satisfação tê-los aqui, tudo meus bem? Parceiros. Tudo bem, campeão? E aí, cara, fala pra gente o que é o Nord Vôlei. Nós já trouxemos aqui Marcelo Negrão, trouxemos uma galera bacana, mas fala pra gente, o que é o Nord Vôlei? O Nord Vôlei é um projeto que vem se consolidando, né? A gente começou ali, como você falou, desde a Superliga C, montando todo o projeto. Agora conseguimos a vaga para a Superliga B, estamos a caminho dos playoffs agora. Temos mais um jogo para terminar a etapa classificatória, um jogo em casa, sexta-feira que vem agora. E estamos conseguindo indo muito bem, né, no geral. Ainda temos playoffs, tem mais alguns jogos aí, várias lutas pela frente, tivemos algumas adversidades durante o caminho, mas estamos conseguindo nos transformar, conseguindo nos manter nesse alto rendimento para que a gente possa ter o melhor resultado aí. Hoje o Nord Vôlei é o quarto colocado? Quarto colocado dessa competição. E o próximo jogo já é dia 7, contra o Maringá. Isso. Dia 7 contra o Maringá. Se tudo der certo, a gente termina ainda a fase classificatória em terceiro. Fala como os caras são grandes. Sim, fala aí. A gente termina em terceiro, se tudo der certo. Caso a gente ganhe, e a gente vai ganhar. É o último jogo, é? O último jogo das classificatórias. Se a gente terminar em terceiro, ainda a gente pega uma classificação um pouco melhor ali, pega um time teoricamente um pouco mais fácil. E daí vai dar tudo certo aí para os playoffs. Cara, que legal, sensacional. Então, hoje é o quarto colocado, passam 4, não é isso? Passam 2 da final. Passam 2 isso. Para final. Difícil, hein, cara? Mas é isso aí. Mas não é possível. O Matheus, qual a posição? Sou central. Central. O que é que o central faz no vôlei? Central é o atacante que, primeiramente, bloqueia, né? E ele ataca sempre pelo meio. Ah, tá. Certo. Mas não tem um rodízio lá do vôlei, né? Tem, só que as posições já são definidas. Tem os atacantes que atacam na extremidade e tem os que atacam somente pelo meio. E o Pablo, qual a posição do Central Pablo? Também. 2 centrais aqui. Central também. Disputa posição, então? Só joga um no titular, é isso? 2 titulares. 2 titulares. São os 2 titulares da equipe. Nós 2, graças a Deus. Ah, os dois titulares são... Os 2 centrais são... Isso. No time titular tem 2 centrais. Isso, exatamente. Mas normalmente nos times, normalmente tem 3 a 4 centrais ali. Daí a gente fica revezando ali nos treinos para não cansar tanto também, né? Muita correria. Central normalmente é o que mais corre na rede, né? Para lá e para cá. Parece uma barata tonta, correndo de um lado para o outro. Então a gente precisa revezar um pouquinho ali durante os treinos, ou até mesmo durante o jogo. Tanto é que a gente sai, a gente faz uma passagem na rede, daí quando a gente vai para o fundo, a gente sai da quadra, dá aquela respirada, né, bebe uma aguinha e depois para voltar de novo, porque é muita correria, cara. Posição complicada. Pablo é daqui, de Fortaleza, não? Eu sou do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Deu para perceber o Deu. Fala um pouco do teu histórico aí.
Cara, então, na verdade eu comecei a jogar com 14, né? Aham. Daí já fui para São Paulo, já fiz as peneiras seletivas que tem lá com 14 anos e comecei a entrar no profissional assim, já com 14, 15 anos, né? Comecei a viver só disso, estudar e treinar e jogar. E conforme fui jogando, fui mudando de time para parar até aqui. Deu tudo certo, graças a Deus, até aqui. E agradeço muito também quem me acompanhou aí nessa trajetória, né? E graças a Deus aí fez com que eu chegasse aqui e ser quem eu sou hoje para ajudar mais aí o Nordvôlei. Show de bola. Nessa posição. E o Matheus, nasceu no Timbó ou não? Não, eu sou natural de Cariacica, no Espírito Santo, né? Um pouco longe daqui. Comecei um pouco tarde no vôlei geral, um pouco não, bem mais tarde. Comecei já com 17 para 18 anos. Acabei me encontrando ali durante o ensino médio e tudo mais. Comecei na praia, o Espírito Santo é bem forte na praia. Antigamente era melhor em questão da quadra. Manteve-se a prática da praia. E tive esse primeiro contato, tive essa primeira oportunidade, fui para o Sul jogar. E nisso já comecei a entrar nesse meio, basicamente mesma história que o Pablo. Uma coisa foi levando a outra. Tive minha participação agora passada no time da Superliga A, que estava em Montes Claros. Aí depois já tive agora a oportunidade de estar com o Negrão, que é um excelente técnico para a gente aqui, conseguindo dar essa cara ao Nordvôlei, né? Então, é mais ou menos isso aí. Muita luta para ser passada, muita luta já passada, mas continuar nesse processo lindo que estamos fazendo aí com o Nordvôlei, trazendo cada vez mais o Ceará, né? Fortaleza em si, todo o Nordeste ali, de volta à elite do voleibol brasileiro. Cara, é possível conseguir o acesso para a Superliga A esse ano ainda? Ah, claro, totalmente. Porque, cara, a Superliga B, todas as Superligas B que a gente já jogou, todas foram sempre muito equilibradas, né? Então, quem tá melhor no dia ali, quem faz certinho, que treina, consegue replicar tudo certinho no jogo, é quem ganha, cara, normalmente. E quem também erra menos, né? Então, todos os times estão muito equiparados, tá muito forte, tanto é que a tabela tem vários times ainda nesse último jogo que estão empatados em pontos, entendeu? Então, tá bem complicado. Se a gente ganhar, a gente vai para terceiro. Se a gente perder, a gente vai para sétimo. Então, tipo assim, tá todo mundo bem equiparado, entendeu? Então, qualquer detalhe conta pra gente. Show de bola, rapaziada. A gente vai ter que... Bota a geral aí. É muita covardia. Vocês ficam só nessa geral direto aí, macho. Aí é osso, velho. Desse jeito aí. Eu. Isso aqui é um pouquinho maior. Ei, então... Sucesso para vocês. Obrigado. Sejam muito felizes. Eu ia perguntar uma coisa aqui, mas vou deixar para perguntar nos bastidores, fora do ar. Soltou na roda? Como é que é trabalhar com um Negrão? Mas deixa para responder só no final, ou depois do programa, porque aí eu sei que vocês querem falar mal dele. Obrigado, viu, parceiros? Eu que agradeço. De verdade, obrigado, cara. Sucesso. Obrigadão. Muito obrigado. Referência do vôlei, né, Marcelo? Volta ainda? Fica aí. Voltam ainda? Com certeza. Sim. Voltam, né? Com certeza. Em algum momento a gente vai comemorar aqui no nosso programa esse acesso aí para Superliga. Tudo dando certo, se Deus quiser. Quando a gente voltar, vamos estar na A, hein? Sara, muito obrigado, tá? Foi só brincadeira, aquelas coisas lá do nome. Eu erro mesmo, mas eu tava brincando. Obrigado pelo apoio também, tá? E o Resenha de Artilheiro fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência e a sua companhia. Continue ligado nas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Nos vemos na próxima quinta-feira pós-carnaval, às 16 horas, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Toda segunda e sexta-feira, das 11 às 13, na FM Fortaleza 90.7. Resenha de Artilheiro tem a produção, roteiro e edição minha, João Paulo Quintela. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Moema Soares. Comentários hoje, Hugo do Vale e Maurício Holanda Filho. Entrevista com esses caras, Pablo e Matheus. Um abraço forte, eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.